A paz do Senhor Jesus a todos. Voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus. Desta vez estamos com a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27, onde nos diz assim: Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Eu quero destacar três características da vinda de Cristo a partir destes versos. Verso 27. Como? Verso 28. Onde? E verso 29. Quando? Verso 27. Porque como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo, se dará do Oriente para o Ocidente, porque a característica do texto é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Embora muito rápido, visível. No versículo 28, pois onde? A característica onde acontecerá a vinda de Cristo? Onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Falando de Ezequiel capítulo 39, versículo 17, onde a profecia diz que todas as aves dos céus deverão se juntar no vale do Amargedon, conforme a profecia se cumprirá em Apocalipse capítulo 19, versículo 17. Onde um anjo proclama as aves dos céus, isto é, os abutres, os urubus, as águias, para que elas se congreguem, elas se ajuntem no vale do Amargedon para a grande ceia, para comer a carne dos reis, dos tribunos, dos cavalos e dos que se assentam sobre eles, conforme a profecia de Ezequiel, capítulo 39, versículo de número 17, onde mostra o local do retorno de Jesus Cristo, em um vale que tem 22 quilômetros de largura por 296 quilômetros e 700 metros, começando no sul da cidade de Haifa e indo costeando Monte Carmelo de um lado, Megido, Vale de Josafá do outro e até o Monte das Oliveiras, o local do retorno de Jesus Cristo, mais conhecido geograficamente falando como o centro da terra. Então, no verso 27, nós temos a característica como será. E de acordo com o como será, nós temos Apocalipse capítulo de número 6, que mostra a abertura dos selos. Sendo, pois, o primeiro selo, o texto diz que Jesus Cristo abriu o primeiro selo, então ele diz assim, então vi um dos seres que dizia, vem ver, e quando olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão, falando de uma falsa ideia de paz, visto que não se conversa de paz com um instrumento de guerra na mão ou de traição. Paz não se conversa com instrumentos de guerra. Então esse texto ele dá uma ideia de uma falsa paz. O apóstolo Paulo diz que quando vos disserem que há paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição. Isto é mais característico do anticristo, essa característica de dizer que vai trazer paz com guerra. E o outro ser, que algumas bíblias chamam de outro animal, diz assim, vem ver quando vi e abriu-se então o segundo selo. O segundo selo foi aberto por Jesus Cristo e ele disse, olhei e vi, eis um cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, tinha uma espada na mão. Essa é a consequência da falsa ideia de paz. E abrindo o terceiro selo, olhei e vi, quando um dos seres me disse, vem ver, e vi um cavalo preto que estava sentado sobre ele, tinha uma balança na mão. Então foi dito, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiqueis o azeite e o vinho, mostrando as condições econômicas dos finais dos tempos.
Você sabe o que é um dinheiro? Um dinheiro era o valor de uma diária que uma pessoa recebia quando trabalhava o dia todo. Agora, você já pensou uma pessoa trabalhar o dia todo para comprar 1 quilo de farinha? Mas se a gente colocar na ponta da caneta, quem sabe nós não estamos pagando o valor de uma diária de 1 quilo de farinha? Mas você já fez as contas? Quantos dias do ano você trabalha para os impostos? São aproximadamente 155 dias no ano. É bom fazer essas contas. E as contas que você paga, seria bom você saber quanto de impostos você paga sobre elas, para você saber em que rumo que a economia mundial está tomando. E havendo aberto o quarto selo, eu vi a voz de um dos seres que me disse: vem ver, e vi eis um cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Então, nós encontramos no cavalo amarelo um sinal de morte. Algumas Bíblias mudam a cor deste cavalo de acordo com as tradições, começando pela Vulgata Latina, que dava uma ideia de esverdeado, e outras Bíblias falam que o cavalo é amarelo, mas isso não vai alterar os padrões daquilo que este cavalo ele demonstra: morte. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram degolados por amor a Jesus. Foi-lhes dados compridas vestes e foi-lhes dito que repousasse um pouco demais até que completasse o número dos seus irmãos que haveriam de morrer como eles morreram. Essa é a abertura do quinto selo. O sexto selo, a chegada de Jesus e os homens, os reis, os tribunos fugindo e entrando nas cavernas, debaixo das rochas, e pedindo para as cavernas escondê-los da face daquele que estará sentado no trono, na abertura do sexto selo. O sétimo selo, tribunal de Cristo, conforme o silêncio no céu por quase meia hora, e isso nós vamos encontrar no capítulo 8, no versículo 1, uma vez que no capítulo 6 não revela a abertura do sétimo selo. Então, como Mateus 24, versículo 27 revela como, Apocalipse capítulo 6 também revela como será a vinda do Filho do Homem por volta do sexto selo. Já Mateus 24, 28, a característica é onde, já é mais característico do capítulo 15 e 16 de Apocalipse, que mostra onde as taças da ira de Deus serão derramadas. Isto é, a primeira taça sobre os homens que têm a marca da besta, conforme Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 2. E a segunda taça sobre as águas, segunda taça, isto é, derramada sobre o mar. Terceira taça sobre a água potável, onde os homens não poderão beber da água, porque elas se tornarão em sangue, bem assim como a segunda. E na quarta taça nós encontramos a taça da ira de Deus sendo derramada sobre o sol, que se aquece N vezes mais. Então você está descobrindo aonde será derramada as taças da ira de Deus. E na quinta taça é sobre o trono da besta, e na sexta é sobre o rio Eufrates, na sétima é sobre o ar do Armagedon, sobre o vale. Então aí você tem aonde, em Mateus 24, 28, onde estiver o cadáver, se ajuntarão as aves do céu. E onde que as aves do céu se ajuntarão? Se ajuntarão em Israel. E de acordo com Mateus 24, versículo 29, nós temos a característica quando será a vinda do Filho do Homem. Então aí nós vamos ter logo depois da aflição daqueles dias. Quando alguém perguntar para você quando que Jesus vai voltar, você diz assim: logo depois da grande tribulação daqueles dias, conforme também Mateus 24, versículo 29, e Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 4, 5 em diante, você vai ver as trombetas, que a característica é quando. Então, selo, como, trombeta, quando, e taças, onde. Então, a primeira trombeta, o juízo é sobre
sobre a terça parte da floresta, segunda trombeta sobre a terça parte do mar, terceira trombeta sobre a terça parte da água potável do mundo, quarta trombeta sobre a terça parte dos astros celestes, envolvendo sol, lua, camada de ozônio, muita chuva num lugar, muita seca no outro, distúrbio na natureza. E quinta taça no início da grande tribulação, com 145 dias de tormento. Por quê? Porque a estrela cai na terra com a chave do abismo e os demônios que estão no inferno vêm para a terra. E um suplício de 145 dias, de 5 meses. Sexta trombeta, nós temos os demônios, os 4 demônios que estão presos à beira do rio Eufrates, são soltos para preparar multidões com mais de 200 milhões de soldados para a guerra do Armagedon, para a grande carnificina, o grande banquete dos urubus, das aves dos céus, conforme Mateus 24, versículo 28. Então, no versículo 29, nós temos quando isso acontecerá. Acontecerá o ressoar da última trombeta, conforme Apocalipse 15, conforme 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Apocalipse é 15, mas é o verso do capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15 ao versículo 19. Também de Apocalipse. E de acordo com Apocalipse, no capítulo 9, a partir do versículo 15, nós temos a sexta trombeta, reunindo esses milhões de soldados para o Armagedon. E a sétima taça, conforme o capítulo 11, o versículo 15, ao versículo 19, nós temos a chegada de Cristo, ao ressoar da última, ou seja, da sétima trombeta, conforme também Apocalipse capítulo 10, versículo 7, se cumprindo na chegada de Jesus, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta, ela tem aí os seus dias contados, porque você vai contar 145 dias da quinta trombeta, você vai contar aproximadamente 391 dias, isto do nosso calendário, da sexta trombeta. O que sobra é o que nós chamamos de sétima trombeta. No finalzinho da sétima trombeta, nós temos o cumprimento dos 1260 dias da quinta trombeta até a sétima trombeta e os 1335 dias, desde que o sacrifício contínuo do templo dos judeus é tirado até o início do reino de Cristo. Até o Armagedon, 1290 dias. Mais 45 dias de detonações para a chegada gloriosa do Senhor Jesus Cristo no Vale do Armagedon. Isto é, a partir do momento que o sacrifício contínuo é tirado. Começa-se a contagem regressiva, conforme Daniel capítulo 12. Quem lê, que entenda. Então aí nós temos 3 características da vinda de Cristo para meus queridos leitores da Bíblia, estudante e muitos dos tais que nos acompanham em todo o Brasil e fora dele. Deus te abençoe. Então está aí. Selos como trombetas, quando taças, onde Mateus 24, 27, como 24, 28, onde 24, 29, quando será a vinda do Filho do Homem. Um abraço, Deus abençoe. Em breve estaremos voltando com mais um comentário da Palavra de Deus.